Vamos voltar aqui a conversar com o advogado Gênesis Honorato sobre aluguel. Esse é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Vai mandando aí suas perguntas pra gente no 991050400. Vamos para mais uma telinha, doutor? Vamos nessa. Solta aí na tela pra gente mais uma dúvida muito comum. A gente falou no bloco anterior sobre a figura do fiador, né? O papel, a importância dessa pessoa. Nesse caso aí, na situação de inadimplência, também como proceder para ambas as partes aí, doutor? Certo. A inadimplência dá direito ao locador de ingressar com a ação de despejo, certo? Então, a falta de pagamento, e detalhe é que não existe um prazo que o locador precisa esperar para entrar com essa ação. Mas não for pago, porque veja, eu estou entregando a você o meu imóvel, você utiliza a posse dele e não me paga. Então, eu estou no prejuízo. Logo, a lei faculta a ação de despejo para a retirada da pessoa que está lá. Isso independente desse prazo? Independentemente de prazo. A partir do momento que você não paga no prazo colocado ali no contrato, entre as partes, então já dá direito ao locador de ingressar com a ação de despejo. Muito bem. Muitas pessoas aqui perguntando sobre taxas, por exemplo, IPTU, lixo. É justamente sobre essa a próxima pergunta também. Eu acredito que sim. Solta aí na tela para eu ter certeza. É isso mesmo. Quais as principais contas que são de responsabilidade do locatário e do inquilino, nesse caso, né? Locador e inquilino. E aí, doutor, quem é que deve pagar o quê? Quando? Como é que fica essa situação? Essas taxas, IPTU, taxa de coleta de resíduos, energia, condomínio, geralmente fica a cargo do inquilino, do locatário. Porque isso reflete até, inclusive, no preço do aluguel. Se isso ficasse a cargo do locador, do dono do imóvel, o aluguel seria muito alto, porque teria que compensar essas despesas. Então, essas despesas normais ficam a cargo da pessoa que está alugando, do inquilino, certo? Despesas extraordinárias, a lei de locações prevê que fica a cargo do locador. E o que são despesas extraordinárias? São despesas que, por exemplo, o condomínio precisa realizar para segurança do imóvel, para a estabilidade do imóvel, ou seja, de funções estruturais do imóvel. Essas despesas extraordinárias ficam a cargo do locador, as demais do inquilino. Certinho. Chegou aqui mais uma dúvida no WhatsApp do Mulher Demais, da nossa telespectadora fiel Edilange Maria. Ela pergunta o seguinte, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso não, viu, Edilange? Quando a pessoa mora em uma casa alugada há mais de 15 anos, é verdade que ela já tem direito a esse imóvel ou é mito? E aí, doutor, 15 anos pagando aluguel lá, mesma casa, muito provavelmente aí o mesmo locador, né? O mesmo contrato, que vai mudando aí ao longo do tempo, mas as regras permanecendo as mesmas durante 15 anos. E aí? Geralmente essa pergunta mesmo, porque o pessoal pensa na ação de uso capião, que daria a propriedade, mas na verdade o contrato de locação, quando ele existe, ele impede a aquisição do imóvel por uso capião, certo? Então, é um dos motivos que você não tem uma posse. O que é a ação de uso capião, tá? Rapidamente. É a ação que reconhece a sua propriedade quando você passa muito tempo na posse de um imóvel, ou de um bem imóvel também. Só que existem situações em que essa posse, ela não te dá direito a adquirir a propriedade do bem, a ser dono. E uma das situações é quando existe um contrato de locação. Então, não dá direito à pessoa adquirir. Certinho. Ivonete trouxe aqui mais uma dúvida pra gente também, ó, com relação à Dindim, pagamento. Ela é de Mangabeira 8, tem um inquilino que está em atraso há 3 meses. Ele não quer desocupar o imóvel. O que fazer nessa situação, né? Já tem aí um problema e como solucionar também. Isso. A partir do momento em que o inquilino não efetua o pagamento, a ação de despejo por falta de pagamento. E os valores que estão atrasados? Cobrança. Então, geralmente, a gente pode até acumular na mesma ação, uma ação de despejo com cobrança de aluguéis atrasados. E aí, esses aluguéis vão incidir multa contratual que tiver, juros, correção monetária. Agora, às vezes, por estratégia, a gente divide as ações. Uma ação de despejo para retirar a pessoa mais rapidamente, certo, e uma segunda ação de cobrança para cobrar os aluguéis que ficaram atrasados, mas ação de despejo no inquilino que não pagou. Certinho. Tem algum procedimento onde essa pessoa pode procurar na justiça? A quem recorrer nessa situação, já que é para fazer essa ação de despejo? Certo. Nessa situação, tem que procurar um advogado para ele ingressar com um processo com ação de despejo e cobrança de aluguéis ou separadamente. Certo. Tem que procurar um profissional da advocacia. Mais uma dúvida aqui no WhatsApp do MD é Josiane. Ela disse que morou de aluguel numa casa e faz 3 anos que ela saiu. Deixou tudo quitado, energia, tudo quitado lá.
Só que a energia continua no nome dela e o dono da casa está em atraso. Então a companhia de energia fica ligando para ela direto. Só que faz 3 anos que ela saiu dessa casa. O que ela pode fazer também nessa situação? Ficou lá o nome dela. Eu dei uma palhinha sobre isso logo no comecinho. Quando você sai e encerra o contrato de locação, entrega a chave do imóvel, é sua responsabilidade, inquilino, de requerer o desligamento de água, luz, etc. Então, se esses débitos estão sendo gerados, foi você quem deu causa. Procure o dono do imóvel para negociar. Mas a responsabilidade para pedir o desligamento desses serviços é do inquilino. Muito bem, para a gente finalizar, a pergunta aqui de um telespectador chamado Roberto. Ele diz que mora numa casa há mais de 9 anos, de aluguel. E o seguinte, todas as vezes que o dono vai conversar com ele, pede que sejam feitas algumas mudanças na casa. Benefícios como cerâmica, enfim, alguns ajustes por lá. De quem é esse papel, né? Ele faz 9 anos que mora e aí, muito provavelmente, esse locador fica dizendo, você tem que ajustar isso aqui, pintar isso aqui, fazer tal coisa. Nesse caso, de quem é a responsabilidade? Excelente pergunta. Existe uma situação que é manter o imóvel. Ele está há muito tempo lá, vão aparecer situações de quebra do piso, alguma coisa assim. Nessas situações, para manter o imóvel no estado em que ele se encontrava quando você alugou, a responsabilidade é do inquilino, certo? Agora, existem as situações que a lei chama de benfeitorias. O que são as benfeitorias? São realizações do imóvel. Benfeitorias necessárias, úteis e voluntárias é que a lei coloca. Benfeitoria necessária é aquela realizada para manter a segurança do bem, do imóvel. Certo. Por exemplo, o teto está rachado a ponto de quase cair. De quem é a responsabilidade para realizar essa obra? Bom, é do locador. Mas, se você, inquilino, faz, você tem direito a ser indenizado desse valor que você utilizou. Tirar um pouquinho ali do valor total do aluguel, pode ser? Do aluguel, isso? pode ser, ou então reembolsar o valor descontado. Mas essas despesas com manutenção do imóvel, pintura, por exemplo, a responsabilidade é do inquilino. Certinho. Doutor, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Conversei é um aqui prazer. com o advogado Gênesis Honorato. Obrigada e até a próxima. Até a Um próxima. assunto que rendeu bastante. Provavelmente vamos trazer muito em breve mais uma vez. Então, obrigada. Muito Viu? obrigado, Até a Bruno. próxima. Obrigado a todos. Muito bom. Vamos